Limpe a sua mente e libere espaço para o seu novo eu. Bom dia, que Deus abençoe e ilumine o seu dia. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso Minuto Reflexão de hoje. Já deixa o seu joinha no vídeo, porque assim o YouTube entende que esse tipo de conteúdo te faz bem. E ele vai te mostrar mais mensagens de sabedoria, fé e motivação como essa. E se é a sua primeira vez por aqui, já se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Talvez você me conheça do meu outro canal, o Minuto com Deus. E aqui no Minuto Reflexão, a gente também tem um compromisso com o seu equilíbrio emocional, um compromisso com aquilo que pode te fortalecer por dentro. No vídeo de ontem eu falei sobre deixar ir tudo aquilo que te impede de caminhar. E falei sobre esse vídeo aqui, que eu encontrei na internet. Eu levei um susto, um dia desses, dentro do carro, parada no sinal. Eu tava esperando as pessoas atravessarem, o sinal ficar verde para eu seguir de carro, quando de repente eu senti uma pancada na traseira do meu carro. Olhei pelo retrovisor e era um caminhão gigante que tinha acabado de bater no meu para-choque. Eu desci, um pouco com raiva, claro, pensando, meu Deus, que prejuízo. Desci, me desce também o motorista do caminhão, olha pra mim e eu falo, moço, o que aconteceu? Ele, eu posso falar a verdade pra senhora? Eu falei, fala. Eu cochilei, senhora. Senhora, me desculpa, eu cochilei no volante. Eu lembro que eu olhei pra ele, olhei pro céu e passou um filme em 3 segundos na minha cabeça. Eu falei, gente, eu tô enfrentando o luto, eu tô enfrentando a pior dor do planeta. Eu olhei pra ele e falei, é só um para-choque, pode ir embora. Ele olhou pra mim, a senhora tem certeza que quer pegar meu telefone? Eu falei, não, é só um para-choque, pode ir embora. Por que eu tô gravando esse vídeo? Porque tem muita coisa na nossa vida que é só um para-choque. Tem muita coisa que a gente tá dando um valor absurdo pra, olha, não faz diferença nenhuma, não vai mudar sua vida em nada. Então, aquela situação que você não tá aguentando mais, é só um para-choque, deixa aí, deixa aí. Deixa aí amizades que não estão agregando, deixa aí situações que não estão mais fazendo sentido pra você. Deixa aí, não gasta sua energia. Cada vez que você gasta sua energia, você fica doente, você fica pra baixo. Deixa ir, tem coisas que estão no tempo de ir. Isso tudo me fez pensar ainda mais sobre como a nossa mente se enche de coisas que não deveriam mais estar ali. Existe uma coisa nova e boa que você ainda pode viver. Mas para isso acontecer, você vai precisar abrir espaço. Vai precisar renunciar a algumas ideias, algumas lembranças, algumas repetições mentais que não servem mais. E quando essas coisas forem embora, você vai perceber que muitas delas nem deveriam ter ficado tanto tempo. Deixe ir o que pesa, limpe o que trava, tire da mente tudo aquilo que ocupa lugar demais e entrega de menos. Porque não tem como viver algo novo com pensamentos antigos. Não dá para manter as mesmas atitudes, participar das mesmas conversas vazias, repetir os mesmos erros e ainda esperar resultados diferentes. Tudo isso vai se acumulando, feito entulho dentro da sua mente e da sua alma. E talvez tenha chegado a hora de liberar esse espaço e permitir que algo novo, mais leve e mais verdadeiro cresça em você. No Evangelho de Lucas, capítulo 5, versos 37 e 38, está escrito assim: ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos. Entorna-se o vinho e os odres se perdem. Vinho novo deve ser posto em odres novos. Jesus disse que vinho novo não é colocado em odres velhos. E sim, ele estava falando de uma transformação espiritual, sobre o novo nascimento que acontece quando nos unimos a Ele. Mas o que muita gente esquece é que essa mudança não diz respeito só à salvação eterna. Fala também da forma como a gente vive aqui e agora. Porque não dá para dizer que nasceu de novo se a mente continua presa aos mesmos padrões de sempre. Não dá para se tornar uma nova pessoa
se as atitudes continuam moldadas por mágoas antigas, por comportamentos herdados, por traumas que nunca foram tratados. O novo de Deus precisa de espaço, de estrutura emocional, de uma mentalidade que seja compatível com o que Ele quer construir. E isso é Bíblia, é Jesus falando. Não é sobre técnica de autoajuda, não é sobre otimismo barato, é sobre coerência espiritual. Você quer viver um tempo novo, mas continua pensando da mesma forma que você pensava no tempo velho. Continua alimentando o mesmo rancor, se sabotando com os mesmos hábitos, andando com as mesmas desculpas. O odre não mudou e por isso o vinho novo se perde. Tem coisa que você repete e nem percebe mais. Pensamento que já virou automático. Comportamento que você nem questiona, só executa. E se alguém te perguntasse por quê, talvez você nem saberia responder. Só faz, só pensa, só sente daquele jeito, como se fosse natural. Mas muitas dessas respostas que a gente dá para o mundo não nascem da consciência, nascem da dor. Às vezes você responde com raiva porque aprendeu lá atrás que ser duro é uma forma de se proteger. Você se cala demais porque foi ensinado que falar traz punição. Você desiste fácil porque alguém te fez acreditar que nada do que você faz é suficiente. E isso vira um padrão, um ciclo, um jeito de viver. E o mais perigoso disso é que esses traumas e crenças limitantes não se apresentam com um crachá dizendo: "Oi, eu sou um trauma". Eles só se repetem. Te fazem agir no automático, te fazem sabotar oportunidades novas, desconfiar de pessoas seguras, se afastar de tudo que exige entrega. E aí, o tempo passa e você começa a achar que esse comportamento é você, mas não é. É só o reflexo de uma história que você viveu e que ainda não curou. O medo de ser rejeitado faz você buscar aprovação a qualquer custo. A dor de não ser ouvido faz você se calar até quando você deveria se posicionar. A crença de que você atrasa tudo faz você nem tentar. E assim a vida vai sendo vivida com o freio de mão puxado. Você não vai para trás, mas também não consegue ir para frente. E deixa eu te dizer uma coisa, com todo carinho e seriedade. Isso não é frescura, não é drama, não é falta de fé, é estrutura emocional comprometida por coisas que você nem escolheu viver. Só que agora você pode escolher ver. E ao enxergar, começa o processo de reconfiguração, de identificar o que é seu e o que foi imposto, o que é verdade e o que é trauma, o que é essência e o que é defesa. Você não precisa continuar repetindo tudo isso. A sua mente pode ser limpa. A sua estrutura pode ser reconstruída. Creia nisso. Trabalhe a sua mente em prol disso. Ninguém disse que vai ser fácil, mas também ninguém disse que seria impossível. Tem um estudo muito conhecido da Universidade de McGill, no Canadá, que mostra que o cérebro humano é capaz de criar atalhos mentais baseados na dor, como um tipo de mecanismo de defesa. Quando você vive um trauma, mesmo que seja pequeno, seu cérebro registra aquele momento como algo perigoso. E aí, toda vez que algo parecido acontece, mesmo que a situação atual seja segura, seu corpo reage como se ainda estivesse em perigo. A esse fenômeno, a ciência chama de traço emocional ou impressão neural. É como se, sem perceber, você estivesse preso num eco do passado. O que isso significa? Que tem gente que sente ansiedade em relacionamentos porque foi traído uma vez. Que recusa oportunidades porque um dia foi rejeitado. E desde então associa sucesso com exposição. Gente que se sabota antes mesmo de tentar, porque aprendeu em algum momento que tentar demais pode machucar.
Mas a neurociência também provou que essas conexões podem ser desfeitas e recriadas. Isso se chama neuroplasticidade. O cérebro pode mudar, ele pode ser treinado. E não é com frases prontas, nem com pensamento positivo vazio. É com constância, com atenção, com prática emocional honesta. Você precisa aprender a pensar de novo, a sentir de novo, a responder de um jeito que combine com quem você quer ser e não com aquilo que te feriu no passado. Porque enquanto você não ressignifica o que viveu, você continua vivendo tudo novamente. Em ciclos, em pensamentos, em padrões que te arrastam sem você nem notar. Seu cérebro é uma ferramenta incrível, mas ele precisa ser guiado. Não por medo, mas por propósito. Em Romanos 12, versículo 2, está escrito assim: Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. A Bíblia já sabia há milhares de anos o que a ciência só confirmou depois. O que você pensa te molda. Deus não quer mudar apenas o que você faz. Ele quer transformar a forma como você pensa. Porque é na mente que começa a mudança de vida. Enquanto você mantiver os mesmos pensamentos que te sabotam, que te acusam, que te limitam, não vai haver espaço para novidade nenhuma. Filipenses capítulo 4, verso 8 diz assim: Encham a mente de vocês com tudo o que é bom, que merece respeito, que é verdadeiro, puro, agradável e decente. A mente é como se fosse um quarto. Se você enche de bagunça, não tem como descansar. Se você enche de sujeira, não tem como crescer. Mas quando você começa a colocar dentro dele coisas que edificam, que limpam, que apontam para cima, ele começa a se tornar um lugar seguro. Um lugar onde Deus fala, onde a paz reina e onde o medo não comanda. Em Colossenses capítulo 3, versículo 2, Paulo escreveu assim: Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Não é sobre viver alienado, é sobre elevar o pensamento, sobre parar de se afogar em coisas que não vão importar daqui a um ano ou nem daqui a uma semana. Sua mente foi feita para mais do que sobreviver. Ela foi feita para criar, para aprender, para discernir, para buscar aquilo que realmente te fortalece. Isaías 26, verso 3 declara o seguinte: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. A paz perfeita existe. Ela não é a ausência de problema, mas a presença de propósito. Quando a sua confiança está em Deus e o seu propósito está claro, a mente silencia, porque ela entende que não precisa mais controlar tudo, só precisa confiar. E para terminar, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Você não é refém da sua mente. Você é quem escolhe se os pensamentos ficam ou se vão embora. Você é quem decide se aquela ideia negativa vai crescer ou vai ser interrompida. E quando você coloca seus pensamentos diante de Deus, quando submete sua mente ao que Ele diz sobre você, começa a libertação real. Se você me ouviu até aqui, escreva nos comentários: Eu sou livre. E você sabe que Cristo libertou sua mente e que ela não precisa viver como se fosse presa. Até o nosso próximo vídeo.